Revista Espírita, ano 1, janeiro de 1958, número 1, parte B. Vários modos de comunicação. As comunicações inteligentes entre os espíritos e os homens podem dar-se por sinais, pela escrita e pela palavra. Os sinais consistem no movimento significativo de certos objetos, e mais frequentemente nos ruídos ou golpes vibrados. Quando esses fenômenos têm sentido, não permitem dúvidas quanto à intervenção de uma inteligência oculta. Por isso que se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Sob a influência de certas pessoas, designadas pelo nome de médiuns, e algumas vezes espontaneamente, um objeto qualquer pode executar movimentos convencionados, vibrar um determinado número de pancadas e assim dar respostas pelo sim e pelo não, ou pela designação das letras do alfabeto. As pancadas podem ser ouvidas sem nenhum movimento aparente e sem causa ostensiva, quer na superfície, quer nos próprios tecidos dos corpos inertes, numa parede, numa pedra, num móvel ou em qualquer outro lugar. De todos esses objetos, por serem os mais cômodos, dada a sua mobilidade e pela facilidade com que nos colocamos em sua volta, são as mesas os mais frequentemente utilizados. Daí a designação geral do fenômeno pelas expressões triviais de mesas falantes, de dança das mesas, expressões que convém banir, primeiro pelo que tem de ridículo, depois porque podem induzir um erro, levando a crer que, nesse particular, as mesas tenham qualquer influência especial. Daremos a este modo de comunicação o nome de sematologia espírita, expressão que dá uma perfeita ideia e compreende todas as variedades de comunicações por sinais, movimento de corpos ou pancadas. Um de nossos correspondentes propunha-nos se designasse especialmente este último meio, o das pancadas, pelo vocábulo tipologia. O segundo modo de comunicação é a escrita. Designá-lo-emos pelo nome de psicografia, igualmente empregado por um correspondente. Para se comunicarem pela escrita, os espíritos empregam como intermediários certas pessoas dotadas da faculdade de escrever sob a influência da força oculta que as dirige e que obedece a um poder evidentemente estranho ao seu controle, pois não podem parar nem prosseguir à vontade, e na maioria dos casos não têm consciência do que escreve. A mão é agitada por um movimento involuntário, quase febril. Tomam o lápis malgrado seu e assim o largam. Nem a vontade, nem o desejo podem fazer prosseguir, caso não o devam fazer. Eis a psicografia direta. Também a escrita é obtida pela só imposição das mãos sobre um objeto colocado de modo conveniente e munido de um lápis ou qualquer outro instrumento para escrever. Os objetos mais geralmente empregados são as pranchetas ou as cestas convenientemente preparadas. A força oculta que age sobre a pessoa transmite-se ao objeto, o qual se torna destarte, uma espécie de apêndice da mão, e que lhe imprime um movimento necessário para traçar os caracteres. Eis a psicografia indireta. As comunicações transmitidas pela psicografia são mais ou menos extensas, conforme o grau da faculdade mediadora. Uns apenas obtêm palavras, noutros
a faculdade se desenvolve pelo exercício e escrevem frases completas e, por vezes, dissertações desenvolvidas sobre assuntos propostos ou abordados espontaneamente pelos espíritos, sem que lhes tenha feito qualquer pergunta. Às vezes, a escrita é clara e legível, outras só é decifrável por quem a escreve. Este, então, a lê por uma espécie de intuição ou dupla vista. Pela mão da mesma pessoa, a escrita às vezes muda, em geral de maneira completa, com a inteligência oculta que se manifesta. E o mesmo tipo de letra se produz sempre que se manifesta a mesma entidade. Isso, entretanto, nada tem de absoluto. Os espíritos transmitem por vezes certas comunicações escritas sem intervenção direta. Neste caso, os caracteres são traçados espontaneamente por um poder extra-humano, visível ou não. Como é útil que cada coisa tenha o seu nome, a fim de nos podermos entender, chamaremos a tal modo de comunicação escrita espiritografia, para distinguir da psicografia, ou escrita obtida por um médium. A diferença desses dois vocábulos é fácil de aprender. Na psicografia, a alma do médium representa necessariamente um certo papel, pelo menos como intermediário, ao passo que na espiritografia é o espírito que por si age diretamente. O terceiro modo de comunicação é a palavra. Certas pessoas sofrem nos órgãos vocais a influência de um poder oculto, semelhante ao que se faz sentir na mão dos que escrevem. Transmitem pela palavra tudo aquilo que os outros fazem pela escrita. Como as escritas, as comunicações verbais se dão por vezes sem a mediação corpórea. Palavras e frases podem soar aos nossos ouvidos e em nosso cérebro sem causa física aparente. Os espíritos também podem aparecer em sonho ou no estado de vigília e dirigir-nos a palavra para nos darem avisos e instruções. Para seguir o mesmo sistema de nomenclatura adotado para as comunicações escritas, deveríamos chamar a palavra transmitida pelo médium de psicologia e a que provém diretamente do espírito, espiritologia. Mas o vocábulo psicologia já tem uma acepção conhecida e não a podemos transformar. Chamaremos, pois, todas as comunicações verbais de espiritologia. As primeiras serão a espiritologia imediata e as últimas a espiritologia direta. Dos vários meios de comunicação, é a sematologia o mais incompleto. É muito lento e só dificilmente se presta desenvolvimento de certa extensão. Os espíritos superiores não o empregam de boa vontade, já pela lentidão, já porque as respostas sim ou não, quando são incompletas e sujeitas a erros. Para o ensino, preferem as mais rápidas, a escrita e a palavra. A escrita e a palavra são, com efeito, meios mais completos para a transmissão do pensamento dos espíritos, seja pela precisão das respostas, seja pela extensão do desenvolvimento que comportam. Tem a escrita a vantagem de deixar traços materiais e de ser um dos meios mais adequados de combate à dúvida. Aliás, não temos a liberdade de escolha. Os espíritos comunicam-se pelos meios que julgam adequado, e estes dependem das aptidões. Respostas dos espíritos a algumas perguntas. Pergunta: como podem os espíritos agir sobre a matéria?
Isso parece contrário a todas as ideias que fazemos da natureza dos espíritos. Resposta. Em vossa opinião, o espírito nada é, e isso é um erro. Já vos dissemos que o espírito é alguma coisa, e por isso pode agir por si mesmo. Mas o vosso mundo é muito grosseiro para que ele possa fazê-lo sem um intermediário, isto é, sem um laço que una o espírito à matéria. Observação. Sendo imaterial, ou pelo menos impalpável, o próprio laço que une o espírito à matéria, esta resposta não resolveria a questão se não tivéssemos o exemplo de forças igualmente imponderáveis que agem sobre a matéria. Assim que o pensamento é a causa primeira de todos os movimentos voluntários, que a eletricidade derruba, levanta e transporta massas inertes. Porque, se lhe desconhece o móvel, seria ilógico concluir que não existe. Pode, pois, o espírito ter suas alavancas para nós desconhecidas. A natureza prova diariamente que seu poder não se limita ao testemunho dos nossos sentidos. Nos fenômenos espíritas, a causa imediata é incontestável. Um agente físico, mas a causa primeira é uma inteligência que age sobre esse agente, como o nosso pensamento age sobre os nossos membros. Quando queremos bater, o nosso braço é que age. Não é o pensamento que bate, este dirige o braço. Pergunta. Entre os espíritos que produzem efeitos materiais, os que costumamos chamar de batedores formam uma classe especial ou são os mesmos que produzem os movimentos e os ruídos? Resposta. O mesmo espírito pode, por certo, produzir efeitos diversos, mas há os que se ocupam mais particularmente de certas coisas, assim como entre vós tendes os ferreiros e os carregadores. Pergunta. O espírito que age sobre um corpo sólido para mover ou para bater, penetra na substância do corpo ou age fora dela? Resposta. Uma coisa e outra. Dissemos que a matéria não é um obstáculo para os espíritos. Eles tudo penetram. Pergunta. As manifestações materiais, tais como os ruídos, os movimentos de objetos e todos os fenômenos que nos apraz provocar frequentemente, são produzidos indistintamente pelos espíritos superiores e pelos inferiores? Resposta. São apenas os espíritos inferiores que se ocupam destas coisas. Os espíritos superiores, por vezes, os empregam como farias com um carregador, a fim de chamar a atenção. Podes crer que os espíritos de uma categoria superior estejam às vossas ordens para vos divertir com travessuras? É como se perguntasse se no teu mundo, são os homens sábios e sérios que fazem papéis de palhaços e bufões. Observação. Os espíritos que se revelam por efeitos materiais em geral são de ordem inferior. Divertem ou espantam aqueles para quem os espetáculos visuais têm mais atração que o exercício da inteligência. São, de certo modo, os saltimbancos do mundo espírita. Por vezes, agem espontaneamente, outras por ordem de espíritos superiores. Se as comunicações dos espíritos superiores oferecem um interesse mais sério, as manifestações físicas têm igualmente utilidade para o observador. Revelam-nos forças desconhecidas da natureza e dão-nos meios de estudar o caráter. Esse, assim podemos dizer, os costumes de todas as classes da população espírita. Pergunta. Como provar que o poder oculto que age nas manifestações espíritas está fora do homem?
não poderíamos pensar que reside em nós mesmos, isto é, que agimos sob impulso do nosso próprio espírito? Resposta. Quando uma coisa é feita contra a tua vontade e o teu desejo, é que não és tu quem a produz, embora muitas vezes sejas a alavanca de que se serve o espírito para agir. E tua vontade lhe venha em auxílio. Pode ser para ele um instrumento mais ou menos cômodo. Observação. É, sobretudo, nas comunicações inteligentes que se patenteia a intervenção de um poder estranho, quando espontâneas e estranhas ao nosso pensamento e ao nosso controle, quando respondem a perguntas cuja solução é desconhecida pelos assistentes. Devemos procurar fora de nós a causa dessas comunicações. Isso se torna evidente para quem quer que observe os fatos com atenção e perseverança. As nuances de detalhes escapam ao observador superficial. Pergunta: todos os espíritos são capazes de dar manifestações inteligentes? Resposta: sim, pois todos eles são inteligentes, como, porém, os há de todos os graus, como entre vós. Uns dizem coisas sem sentido ou estúpida, e outros coisas sensatas. Pergunta: todos os espíritos estão aptos a compreender as perguntas que lhes fazem? Resposta: não. Os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas perguntas, o que não os impede de responderem certo ou errado, e ainda como entre vós. Observação. Por aí se vê quanto é essencial estar atento contra a crença no ilimitado poder dos espíritos. Estes são como os homens. Não basta interrogar o primeiro que aparece para ter uma resposta sensata. É preciso saber a quem nos dirigimos. Aquele que deseja conhecer os costumes de um povo deve estudá-los de um extremo a outro da escala. Ver apenas uma classe é fazer uma ideia falsa, pois se julga a todo pela parte. A população dos espíritos é como a nossa. Há de tudo: o bom, o mal, o sublime, o trivial, o saber e a ignorância. Quem não os houver observado seriamente em todos os graus, não se pode gabar de os conhecer. As manifestações físicas dão-nos a conhecer os espíritos de camadas inferiores. São a rua e a choupana. As comunicações instrutivas e sábias põem-nos em contato com os espíritos elevados. São a elite social, o castelo, o instituto. Manifestações físicas. Lemos o seguinte em L'Espiritualiste de la Nouvelle Orléans, de fevereiro de 1857. Ultimamente, perguntamos se todos os espíritos indistintamente fazem mover as mesas, produzem ruídos, etc. E logo a mão de uma senhora, bastante séria para brincar com essas coisas, traçou violentamente estas palavras: quem faz dançar os macacos pelas ruas? Serão os homens superiores? Um amigo de origem espanhola, espiritualista, falecido no verão passado, deu-nos diversas comunicações, numa das quais encontramos a seguinte passagem: as manifestações que buscais não se acham no número das que mais agradam os espíritos sérios e elevados. Não obstante, concordamos que tem sua utilidade, porque talvez mais que qualquer outra podem servir para convencer os homens de hoje. Para obter tais informações, é absolutamente preciso que se desenvolvam certos médiuns, cuja constituição física esteja em harmonia com os espíritos que as podem produzir. Não duvidamos de que as vejais mais tarde desenvolver-se entre nós. Então,
Não serão estas pancadinhas que ouvireis, mas ruídos semelhantes ao crepitar da fuzilaria e entremeado de troar do canhão. No recanto da cidade, acha-se uma casa habitada por uma família alemã. Nela se ouvem ruídos estranhos, enquanto certos objetos são deslocados. Foi o que nos asseguraram, pois não o verificamos. Pensando que o dono da casa nos pudesse esclarecer, convidamo-lo para algumas sessões dedicadas a esse gênero de manifestações. E mais tarde, a esposa desse honrado senhor não quis que ele continuasse entre nós, porque disse-nos ele, o barulho aumentou em sua casa. A esse respeito, eis o que nos foi escrito pela mão da senhora X. Não podemos impedir que espíritos imperfeitos façam barulho ou outras coisas aborrecidas e mesmo apavorantes. O fato de estarem em contato conosco, que somos bem intencionados, não diminui a influência que exercem sobre o médium em questão. Chamamos a atenção para a perfeita concordância que existe entre o que os espíritos disseram em Nova Orleans com relação à fonte de manifestações físicas e o que nos foi dito a nós próprios. Com efeito, nada pintaria essa origem com mais vigor que essa resposta, ao mesmo tempo espiritual e profunda. Quem faz dançar os macacos pelas ruas serão os homens superiores? Teremos ocasião de transcrever de jornais da América numerosos exemplos desse tipo de manifestações bem mais extraordinárias que as que acabamos de citar. Sem dúvida, responder-nos-ão com o provérbio: a boa mentira vem de longe. Quando coisas assim tão maravilhosas nos vêm de 2000 léguas, mas não as podemos verificar, a dúvida é admissível. Mas esses fenômenos atravessaram os mares com o Sr. Home, que nos deu provas. É verdade que o Sr. Home não foi para um teatro a fim de operar os seus prodígios e que nem todo mundo, pagando a entrada, os pôde ver. Por isso, muitos o consideraram um hábil prestigiador, sem refletir que a fina flor da sociedade, testemunha desses fenômenos, não se prestaria de bom grado a lhe servir de parceria. Se o Sr. Home fosse um charlatão, não teria tido o cuidado de recusar magníficas ofertas de muitos estabelecimentos públicos e ter-se-ia locupletado. Seu desinteresse é a resposta mais peremptória que se pode dar aos seus detratores. Um charlatanismo desinteressado seria uma insensatez e uma monstruosidade. Mais tarde, falaremos pormenorizadamente do Sr. Home e da missão que o conduziu à França. Enquanto isso, eis um fato de manifestação espontânea que nos referiu o distinto médico de toda a confiança e que, tanto mais autêntico quanto passado com o seu testemunho pessoal. Uma distinta família tinha como empregada uma moça órfã, de 14 anos, cujo caráter naturalmente bondoso e delicado lhe havia granjeado a afeição dos patrões. No mesmo quarteirão morava uma família cuja senhora, não se sabe por quê, havia tomado birra à mocinha, a ponto de a tornar objeto de toda sorte de atrevimentos. Um dia, ao entrar ela, a vizinha apareceu furiosa, armada de uma vassoura, querendo bater-lhe. Apavorada, atira-se à porta, tentando tocar a campainha. Infelizmente, o cordão estava partido e ela não o alcançava. Eis que a campainha tocou por si mesma e vieram abrir. Na perturbação, ela não se deu conta do que havia passado, mas depois a campainha continuou tocando de vez em quando, sem uma causa conhecida, tanto de dia como à noite. E quando iam atender a porta, não encontravam ninguém.
Os vizinhos do quarteirão foram acusados por essa pilhéria de mau gosto. A queixa foi levada ao comissário de polícia, que abriu o inquérito. Procurou ver se algum fio secreto se comunicava com o exterior e nada pôde descobrir. Entretanto, as coisas continuavam mais insistentemente, em detrimento do repouso de todos, e sobretudo da pequena criada, acusada como a causa do barulho. Depois de aconselhados, os patrões resolveram afastá-la, colocando-a em casa de amigos no campo. Desde então, a campainha ficou quieta, e nada de semelhante se produziu no novo domicílio da pequena órfã. Este, como muitos outros fatos que teremos de relatar, não se deu às margens do Missouri ou do Ohio, mas em Paris, na Travessa dos Panoramas. Cabe agora explicá-lo. A mocinha não tocava a campainha, é claro. Estava aterrada como que se passava para pensar numa brincadeira, na qual fosse ela própria a primeira vítima. Não menos certo é que o toque da campainha era devido à sua presença, pois que o efeito cessou quando ela se foi. O médico que testemunhou o fato explica-o como uma poderosa ação magnética exercida inconscientemente pela mocinha. Esta explicação, de modo algum, nos parece concludente, porque, ao partir, teria ela perdido tal poder? Diz ele que o terror inspirado pela presença da vizinha devia produzir na moça uma superexcitação de natureza a desenvolver a ação magnética, e que o efeito cessara com a causa. Confessamos que o argumento não nos convence. Se a intervenção de um poder oculto não está demonstrado peremptoriamente, pelo menos é provável, conforme casos análogos que conhecemos. Admitindo, pois, tal intervenção, diremos que, nas circunstâncias em que o fato se produziu pela primeira vez, um espírito protetor provavelmente quis subtrair a mocinha ao perigo que corria, que, a despeito da afeição que os patrões lhe tinham, talvez fosse de seu interesse sair daquela casa, eis porque o barulho continuou até que ela partisse. Os diabretes. A intervenção dos seres incorpóreos nas coisas da vida particular faz parte das crenças populares de todos os tempos. Por certo, não entra na mente das pessoas sensatas tomar ao pé da letra todas essas lendas, todas as histórias diabólicas e todos os contos ridículos que se repetem prazerosamente ao pé do fogo. Entretanto, esses fenômenos, dos quais somos testemunhas, provam que tais contos se baseiam em alguma coisa, pois aquilo que hoje se passa deve ter se passado em outras épocas. Tire-se deles aquilo que de maravilhoso e fantástico lhe deu a superstição, e ter-se-ão todos os caracteres, fatos e gestos de nossos espíritos modernos. Uns, bons, benfeitores, obsequiosos, gostando de servir, como os bons brownies. Outros, mais ou menos maliciosos, brincalhões, caprichosos e mesmo maus, como os gobelins da Normandia, e que se encontram na Escócia sob o nome de Bogles, na Inglaterra como Bogart, na Irlanda como Clurichaun e na Alemanha como Pux. Conforme a tradição popular, esses diabretes penetram nas casas onde procuram todas as ocasiões para a pilhéria de mau gosto. Batem as portas, deslocam móveis, dão pancadas nos tonéis, marteladas no assoalho e no forro, assoviam baixinho, soltam suspiros lamentosos, puxam as cortinas e os lençóis dos que estão deitados, etc. O Bogart dos ingleses exerce sua perversidade principalmente contra as crianças, a quem parece tem aversão. Frequentemente tomam-lhe os pedaços de manteiga ou a tigela de leite. Durante a noite agitam as cortinas do leito, sobem e descem escadas com grande ruído,
atiram pratos e causam estragos nas casas. Em certos lugares da França, os gobelins são considerados como espécie de demônios familiares que têm o cuidado de alimentar com as mais delicadas iguarias, porque trazem aos seus amos trigo roubado no celeiro alheio. É realmente curioso encontrar esta velha superstição da Gália Antiga entre os borussianos do século X, os prussianos de hoje. Seus koltkies, ou demônios familiares, também iam roubar trigo nos celeiros e o traziam às pessoas afeiçoadas. Quem não reconhece essas diabruras, posta de lado a indelicadeza do trigo roubado, com que os faltosos se desculpavam à custa da reputação dos espíritos? Quem, dizíamos nós, não conhece os espíritos batedores e aqueles que, sem injúria, podem ser chamados de perturbadores? E um fato semelhante, descrito pouco acima da mocinha da travessa dos panoramas, se tivesse ocorrido no campo, sem dúvida seria levado à conta do gobelin do lugar. Depois, ampliado pela imaginação fecunda das comadres, alguém mesmo teria visto o diabrete pendurado na campainha, dando risadas, fazendo macaquice aos bobos que fossem abrir a porta.